o conselho de Salomão é: deliberadamente esteja longe de más companhias. Se você sabe que aquela companhia vai estar numa festa, vai estar num evento, não vá. É isso que ele está dizendo aqui. Aí o que é que acontece com os sanguíneos? O sanguíneo, ele é um temperamento de muita expansão. Ele é um temperamento maravilhoso para relacionamento. Ele gosta de se relacionar e ele gosta de agradar. E muitas vezes, por gostar de agradar e por estar nesse instinto de estar se sentindo envolvido, pertencente, o desejo de ser pertencente ao grupo é tão grande que ele não escuta a voz da consciência, ele tende, a não escutar a voz da consciência e ir seguindo o que a companhia está fazendo. Você vê que aqui ele fala de dividir os despojos, fala de ambição, de roubar e dividir entre todos. Mas a atração dessa pessoa aqui não é pelos despojos, mas pela companhia. Ele quer participar, ele quer pertencer, ele quer estar junto. E o conselho de Salomão é: não esteja junto, se afaste. Não esteja nem por onde ele está. Esteja completamente longe das más companhias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Carol Cabral, eu sou educadora infantil, escritora e terapeuta, especialista em desenvolvimento emocional e espiritual. E, gente, eu tô super empolgada com esse quadro novo que a gente está começando aqui, que a gente vai falar sobre temperamentos à luz dos provérbios, o ganho das virtudes, desenvolvendo cada temperamento nosso através dos conselhos de Salomão. E assim, eu fico super empolgada de falar desse tema, porque o Provérbios, ele tem assim, ensinamento sem fim, Eu até não consigo nem entender por que um ser humano não lê o livro de Provérbios. Como é que a pessoa pode ter uma coisa tão preciosa na mão e não dar atenção? Porque o Provérbios, ele tem conselho para a vida inteira. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre Provérbios, a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre os nossos temperamentos, o que é que o temperamento tem a ver com o livro de Provérbios, Como é que a gente pode se desenvolver a partir disso. Então vamos lá, vamos começar, Eu quero começar esse quadro sempre lendo o livro, de Salomão. E hoje a gente vai ler o Provérbios 1. E esse Provérbios 1, ele é dividido em duas partes, tá bom? E do jeito que ele é dividido em duas partes, eu vou ler a primeira parte, a gente vai conversar sobre ele, falar sobre a associação com os temperamentos, que tem nesse caderno, nessa primeira parte, e depois a gente vai ler a segunda parte, tá bom? Para ficar mais didático. Então, assim, se você tá com sua Bíblia na mão, acompanha, se não, escuta, tá bom? Mas é importante que você leia o Provérbios em casa. Por quê? Porque no livro de Provérbios, aliás, a Bíblia em geral, ela fala com você e com a sua vida pessoalmente. Então, o que eu vou falar aqui é o que veio ao meu coração nesse momento da minha vida. Mas quando você está em casa e você se habitua a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, você vai começar a ver que existem mensagens para você. Deus quer falar com a gente o tempo inteiro, Ele quer dar dicas para a gente o tempo inteiro, Como um pai amoroso, Ele não quer que a gente fique passando por sofrimento para aprender, Ele quer que a gente aprenda através do amor. Então Ele dá conselhos para a gente o tempo todo, basta a gente buscar, tá bom? E, inclusive hoje a gente vai conversar sobre isso também, sobre a busca da sabedoria, porque é uma das coisas é a segunda parte desse primeiro Provérbios, tá bom? Tô falando muito rápido, gente, vou tentar falar mais devagar. Vamos lá. O Provérbios, ele começa falando, a primeira parte é o objetivo do livro. E eu quero começar por essa primeira partezinha, assim, que é como se fosse
um índice, como se fosse aquela primeira parte mesmo do livro, que fala para que serve esse livro. Esse livro é sobre o quê? Uma introdução. E é uma introdução muito interessante, especialmente para a gente que estava aqui conversando de por que Provérbios, né? Por que falar do livro de Provérbios? Olha qual foi a intenção do autor quando escreveu esse livro e vê a preciosidade que isso é. Pois bem, objetivo do livro: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para dar a conhecer a sabedoria, a educação e a compreensão de sentenças inteligentes, para proporcionar uma educação esclarecida, justiça, equidade, retidão, para proporcionar aos inexperientes a prudência, aos jovens conhecimento e discernimento. Que o sábio escute e aumentará seu cabedal, né? Aumentará seu saber. E o homem que entende aprenderá a arte de dirigir, de liderar, né? Para a compreensão do provérbio e da palavra figurada, das máximas dos sábios e de seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, sabedoria e educação. Os estultos as desprezam, né? Os tolos as desprezam. Então aqui, nesse primeiro trechinho aqui, que é uma introdução, que não é nenhuma das duas partes que eu disse que a gente ia conversar, né, sobre Provérbios hoje, né? Ele é só uma introdução sobre o livro dos Provérbios. Ele já deixa muito claro o objetivo que esse livro foi criado. Esse livro, ele foi criado pelo homem mais sábio do mundo. Quem não conhece a história de Salomão, ele teve a oportunidade de pedir a Deus o que quer que ele quisesse, né? Ele podia pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus fez dele o homem mais sábio do mundo e o rei mais próspero e tudo isso. Então, assim, ele, na sabedoria dele, que é uma sabedoria, né, muito grande, ele resolveu escrever um livro com conselhos para nós, pobres mortais, que não fomos abençoados com a sabedoria de Salomão. E, inclusive, ele ensina como obter essa sabedoria. Então, ele diz que esse livro é para os inexperientes, esse livro é para quem já é sábio, se tornar mais sábio ainda. E ele dá aqui, já primeiro, na introdução, ele já dá o princípio da sabedoria. Todo o livro de Salomão, todo o livro de Provérbios, ele pode ser resumido com a sabedoria, ela se inicia com o temor do Senhor. E aí o temor do Senhor é um conceito que eu quero deixar aqui muito claro para vocês, porque era um conceito que a princípio eu não gostava. Inclusive eu substituí a palavra temor do Senhor por amor do Senhor. E aí a minha madrinha me corrigiu, disse: não, Carolina, é temor do Senhor mesmo, né? Mas eu não gostava disso. Por que temor? Né? E aí, gente, eu finalmente entendi o que é que significa o temor do Senhor. E aqui, muito humildemente, eu vou dividir para vocês, né, o meu entendimento do temor do Senhor. O temor do Senhor é você obedecer à voz que fala na sua cabeça as coisas certas para fazer e as coisas erradas para fazer, porque você sabe que você vai sofrer consequências com isso. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quanto mais atento nós estamos a essa voz da consciência, o Espírito Santo de Deus, mostrando pra gente o que tá certo e o que tá errado, e quanto mais a gente age em favor dessa voz, ouvindo os conselhos da voz, porque a gente sabe que a gente vai pagar consequências, e nesse capítulo de hoje a gente vai falar disso, fala sobre isso, né? Mas a gente está se aproximando do temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é você saber que nessa vida que nós temos,
a gente paga, né, pelos nossos atos. E se a gente não quer sofrer consequências, a gente teme a Deus, a gente teme a essa lei que existe, que é a lei do plantar e colher. Então, se você não escuta a voz da sabedoria, você vai sofrer consequências na sua própria vida. Ponto. Isso é o temor do Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus, porque senão eu vou ter que pagar o pato por isso sozinho. E aí, claro que esse é o princípio de toda sabedoria, porque se você age com esse temor no seu coração, você tende a agir com mais sabedoria, você tende a agir seguindo menos os instintos do seu corpo, né? E é por isso que eu vou falar agora porque é que os temperamentos, o que é que os temperamentos têm a ver com o livro de Provérbios e com o ganho de virtudes. É porque a busca pela sabedoria, ela nada mais é do que você não seguir os seus instintos de carne, as suas vontades pessoais, deixar isso de lado para fazer o que é correto fazer na sua vida. Então a gente vai falar de várias tendências da carne, do nosso corpo, das nossas vontades. A gente vai falar de uma por uma aqui à medida que elas forem aparecendo nos provérbios, e todas elas aparecem. Então é por isso que é tão rico. E como isso trava a nossa vida, como isso dificulta o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual e também material, as nossas coisas, os nossos projetos acontecerem nas nossas vidas. E como o ganho das virtudes, por outro lado, nos leva a um passo mais à frente em todas as áreas das nossas vidas. Então, é sobre isso que a gente vai falar. O temperamento é isso, é a vontade da carne, é a vontade do nosso corpo, é o nosso desejo. Isso de um lado, do outro lado, a vontade do nosso espírito de desenvolvimento, de estar mais próximo de Deus, de alcançar objetivos maiores, de se tornar uma pessoa melhor, de sair da vida, da mesmice. Então a gente vive nesse conflito. O nosso temperamento, ele traz tendências pra gente de falhas, e ele traz também coisas muito luminosas, que são as nossas qualidades, que elas são muito mais desenvolvidas à medida que a gente pega aquele fiozinho lá, aquele nozinho que está impedindo o nosso crescimento, e a gente trabalha só nele. Você trabalha numa única coisa, que é aquele calo que está impedindo o seu desenvolvimento agora, e a sua vida cresce, 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 cresce. Lógico que mais na frente vai ter um outro calinho lá para você resolver. A gente sempre tem uma coisa que a gente precisa desenvolver, tá bom? E quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente fica mais atento ao que é, qual é a tendência que a gente tem e o que é que tá pegando. Sabe por quê, gente? Porque é fácil demais a gente apontar o que é que tá pegando na vida do outro, mas na nossa própria vida é mais difícil. Reconhecer qual é o calo, qual é a falha de caráter que eu tô tendo, qual é a coisa que eu tô pecando, que tá impedindo o meu crescimento. É mais difícil de reconhecer. E o temperamento, você ter o conhecimento sobre qual é o seu temperamento, isso facilita muito as coisas. E aí, para começar, eu quero dar alguns esclarecimentos aqui sobre os temperamentos, tá bom? Nós temos 4 temperamentos, né? São 4 temperamentos, cada um deles tem 3 subtemperamentos. Então a gente não vai aprofundar muito nisso, porque hoje a gente vai falar, né? Vai ser uma série sobre o Provérbios. Mas eu quero deixar claro aqui uma pergunta que o pessoal me faz. Por que saber o meu temperamento? O seu temperamento não é um oráculo, um signo, uma coisa que é determinante na sua vida, e ao mesmo tempo é. Por quê? Eu falo esse negócio do signo porque tem gente que fala assim, esse negócio de temperamento parece coisa de signo. Eu sou
eu sou sanguínea, então eu sou assim, assim, assim. Não, não é, gente, não tem nada a ver com isso. O temperamento é uma tendência que você tem. E ela começa na sua vida, desde que você nasceu, você tem aquele temperamento e seu temperamento continua para sempre. O temperamento, ele não muda. O que muda é a sua personalidade, é o seu temperar do seu temperamento, é você cuidar do seu temperamento, é você se desenvolver dentro do seu temperamento. O temperamento, ele é instintivo, ele é intrínseco, ele acontece dentro de você. Como você bota isso para fora, como você reage, aí é a busca pela sabedoria para que você não siga o seu instinto, e sim a sabedoria. Então, saber o temperamento para poder dar uma de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, para sempre assim. Gabriela, isso não leva você a nada. Saber o temperamento, ele não é uma desculpa. Não é, eu sou assim mesmo, eu sou grossa mesmo porque eu sou colérica. Não. O temperamento, ele não é desculpa para más inclinações. Ele não é desculpa para má educação. Ele te mostra o que precisa ser trabalhado. Então, é por isso que conhecer, que esse autoconhecimento através do temperamento, ele te ajuda muito, no sentido de o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso melhorar agora? Quais são as tendências do meu temperamento? Qual é a tendência, a inclinação negativa do meu temperamento que está me atrapalhando nesse momento? É para isso que o conhecimento do temperamento serve, tá bom? E também uma outra coisa que eu acho assim genial de você conhecer o seu temperamento é porque ele traz humildade. Porque à medida que você vai tentando melhorar o seu temperamento, que você vai tentando não cair nas inclinações que não são boas do seu temperamento, você percebe o quão difícil é. Aí você se dá conta de que você não é tão bom assim, de que você precisa muito de Deus, né, para poder melhorar o seu temperamento, de que sozinho às vezes você nem dá conta. Tem coisa que sozinha você não dá conta de melhorar o seu temperamento, que você precisa de reza mesmo, que você precisa de oração, que você precisa que Deus te ajude. Só sabe disso quem está buscando melhorar. Então, essa humildade que o desenvolvimento das virtudes, através do conhecimento do seu próprio temperamento, ela foi um dos maiores ganhos que eu tive, né, em saber o meu temperamento. Então, vamos lá. Eu já falei, né, que o meu temperamento, ele não muda, né, que o temperamento é um instinto e que nós desenvolvemos o nosso caráter e com isso melhoramos a nossa forma de agir diante do temperamento que temos. Então, isso aí eu já falei. Vamos lá, a primeira parte do Provérbios, né? Cuidado com os maus companheiros. Dá ouvido, meu filho, à disciplina que teu pai te impõe. Não rejeites o ensinamento de tua mãe, porque serão coroa graciosa para a tua fronte, colares para o teu pescoço. Meu filho, se maus companheiros te quiserem seduzir, não vá atrás. Se disserem, vem conosco, vamos armar emboscadas para espalhar sangue sem motivo, insidiar o inocente. Vamos engoli-los vivos, como faz o Sheol, inteiros, como os que descem ao fosso. Vamos achar todo tipo de bens preciosos e encher nossa casa de despojos. Tirarás tua parte conosco, pois a caixa será comum para todos nós. Meu filho, não andes com eles. Evita com cuidado as ruelas por onde estão, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar o sangue. Sim, de nada vale estender a rede
quando tudo que tem asa a enxerga. É à custa do teu próprio sangue que armam ciladas. Contra a tua própria vida é que atentam. Assim acontece a quem pratica a rapina. Ela tira a vida a quem dela usa. Então, o primeiro conselho de Salomão, do livro dele, é sobre as companhias. E sobre as companhias, a gente pode falar muito dos sanguíneos e dos fleumáticos em oposição. Isso significa que é só com eles? Não. Mas existe uma tendência maior dos sanguíneos a ir pelas companhias. E existe uma tendência muito benéfica dos fleumáticos de evitar más companhias. Então, sabendo disso, significa que os outros dois temperamentos, coléricos e fleumáticos, ou coléricos e melancólicos, não tem nada a ver com isso? Não. Isso é para todos, porém os sanguíneos têm que ficar atento a isso. O que é que acontece? O que ele está deixando muito claro aqui é para evitar a má companhia. Você vê que ele não está nem falando do que é que eles vão fazer. Ele fala, né, o que é que eles vão fazer, mas não, o título não é evite o que as más companhias fazem. Não, é evite as más companhias. Inclusive, ele fala, não ande nem pelos caminhos que ele anda. Passe pelo outro lado. Evite as ruas que você sabe que você vai se encontrar com eles. Então, o conselho de Salomão é, deliberadamente, esteja longe de más companhias. Se você sabe que aquela companhia vai estar numa festa, vai estar num evento, não vá. É isso que ele está dizendo aqui. Aí o que é que acontece com os sanguíneos? O sanguíneo, ele é um temperamento de muita expansão. Ele é um temperamento maravilhoso para relacionamento. Ele gosta de se relacionar e ele gosta de agradar. E muitas vezes, por gostar de agradar e por estar nesse instinto de estar se sentindo envolvido, pertencente, o desejo de ser pertencente ao grupo é tão grande que ele não escuta a voz da consciência, ele tende, né, a não escutar a voz da consciência e ir seguindo o que a companhia está fazendo. Você vê que aqui ele fala de dividir os despojos, fala de ambição, né, de roubar e dividir entre todos. Mas a atração dessa pessoa aqui não é pelos despojos, mas pela companhia. Ele quer participar, ele quer pertencer, ele quer estar junto. E o conselho de Salomão é, não esteja junto, se afaste. Não esteja nem por onde ele está. Esteja completamente longe das más companhias. Aí eu vou falar aqui, por exemplo, eu tenho uma filha pequenininha, né, de 3 anos de idade, que ela é claramente sanguínea. E eu estava observando no parquinho uma vez, ela brincando com o coleguinha dela, o coleguinha um pouquinho mais velho, e esse coleguinha não estava querendo que a irmãzinha mais nova participasse da brincadeira. E a Aurora, ela estava, né, a mais velha, a sanguínea, ela estava muito envolvida na brincadeira. Ela queria muito agradar o coleguinha dela. Você observa que essa é a tendência dela. Ela pega os brinquedos, ela leva para os amiguinhos para poder fazer novas companhias. Ela quer pertencer. Ela chega no parquinho, a primeira coisa que ela faz é observar, é ver como é que eu posso interagir com essas pessoas. É uma tendência natural do sanguíneo, querer pertencer. Muitas vezes o sanguíneo tem até dificuldade de dizer não por causa disso, né? O sanguíneo é uma alegria pura. E aí, quando esse coleguinha dela fez isso, né, que estava meio que não tratando bem a irmãzinha mais nova, ela olhou para a irmãzinha meio sentida assim, mas concordou com o coleguinha. Falou, não, Serena. Como quem diz, se o meu amiguinho não quer que você participe, você não vai participar.
E aí eu observei isso. Olha só a importância da gente estar observando o temperamento do filho e as tendências, né? Para a gente poder ensinar virtudes para eles. E aí eu falei, não, olha só, eu entrei na conversa e falei, olha, é bom quando todo mundo participa, quando todo mundo brinca, a brincadeira é mais gostosa. Né? Eles são crianças pequenas. E aí, quando foi depois, eu tive uma conversa com a Aurora. Uma conversa muito rápida, porque sanguíneo é aéreo, né? Tem que ser uma conversa de 3 frases. Falei, Aurora, a sua irmã, ela é pequenininha. Quando você estiver brincando com os coleguinhas, você chama ela para brincar também. Você fala, ó, não fala assim com a minha irmãzinha não, que ela é pequenininha. Vamos todo mundo brincar junto. É melhor a brincadeira quando todo mundo brinca junto, tá bom? Aí ela olhou para a Serena e falou, a Serena é pequenininha. Eu falei, é, mamãe, ela é pequenininha, todo mundo vai brincar junto, tá certo? Tá bom. Pronto. Isso entrou no coraçãozinho dela? Não sei ainda. A gente tem que observar e repetir, repetir, repetir. Mas é preciso ensinar aos nossos filhos de que é para evitar as más companhias. Nesse caso não é uma má companhia, é apenas uma criança, né? Mas que eles precisam se impor. Que não é para dizer sim para tudo, que é necessário separar as coisas que são do nosso caráter, do caráter da outra pessoa. E à medida que nós vamos ficando mais velhos, claro, né? Eu dei um exemplo de uma criança, mas à medida que nós temos consciência de que aquela companhia não é boa, por mais que a gente queira pertencer, a gente tem que se afastar. É isso que é o conselho de Salomão para a gente, nessa primeira parte. Tá bom? A segunda parte é apelo incisivo da sabedoria. A sabedoria lá fora vai clamando, erguendo a voz pelas ruas. Por sobre o tumulto ela grita, junto às portas da cidade proclama, até quando, nécios, vos apegareis à vossa ignorância? Até quando os zombadores se deleitarão da zombaria e os insensatos odiarão o conhecimento? Voltai-vos para as minhas advertências. Eis que farei jorrar para vós o meu espírito e vos farei compreender minha mensagem. Porque clamei e vós vos recusastes. Estendi a mão e ninguém fez caso. Rejeitastes todos os meus conselhos e minhas advertências não quisestes ouvir. Também eu vou rir de vossa desventura, vou me divertir quando o revés se abater sobre vós. Quando o revés vier sobre vós, qual tormenta, quando a desventura vos atingir, qual furacão, quando vos assaltarem a angústia e a aflição, chamar-me-ão e não responderei. Procurar-me-ão, não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Porque não acolheram os meus conselhos e desprezaram todas as minhas advertências. Pois bem, comerão o fruto de sua conduta e se fartarão com os conselhos de sua própria cabeça. Pois a renitência dos nécios os mata e o atrevimento dos insensatos os arruína. Quem me ouve, porém, viverá seguro, tranquilo, sem temer desgraça. Aí a segunda parte dos provérbios. E essa segunda parte dos provérbios, ela fala muito da questão do temor do Senhor. Lembra? Que foi lá da introdução de Provérbios, que ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, a sabedoria e a educação, os estultos as desprezam, os tolos as desprezam. Então ele está falando aqui, a sabedoria ela convida, ela chama, me procurem, me busquem, me tenham no coração de vocês e vocês terão tudo mais, né? Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Busque a sabedoria em primeiro lugar e você terá tudo mais o que você quiser. Aí quando você escuta isso, parece muito óbvio assim,
E por que é que as pessoas não procuram sabedoria? Será que é porque é chato? Será que é porque ninguém sabe que existe uma maneira, que existe um livro de provérbios, que é um livro de sabedoria, e que existe uma maneira de viver buscando a sabedoria? Não. Ninguém busca a sabedoria porque atender à sabedoria requer dizer não para os instintos do corpo. Requer dizer não para as vontades. E ninguém quer ficar dizendo não para si mesmo. Aí daí você não busca a sabedoria porque você quer fazer o que você quer fazer e não o que aquela voz disse para você. Aquela voz falou para você, não é por aí. Então o seu instinto diz, quero dormir mais um pouquinho. A sabedoria diz, acorda cedo, mulher. Vai fazer o que você tem que fazer. Começa o seu dia com intenção. Faz uma oração antes de começar o dia. Mas o seu instinto diz, eu vou dormir mais 10 minutinhos e depois eu vou pegar o meu celular e vou ficar olhando as redes sociais, que não me acrescentam em nada nos primeiros minutos do dia, que são tão importantes para que eu tenha um dia com intenção. Então a gente, desde o primeiro minuto quando a gente acorda, a gente toma decisões pelo nosso instinto, pelas nossas vontades e não pela sabedoria. Porque é mais gostosinho, porque é mais fácil. É por isso que muitas vezes a gente despreza a sabedoria para poder fazer o que a gente está com vontade de fazer. E aí vem as consequências de não ter o temor do Senhor, que ele deixa muito claro aqui. Pois bem, né, já que não quiseram me escutar, não quiseram escutar a sabedoria, comerão o fruto da sua conduta. Isso aí vai sofrer. Vai sofrer pela sua escolha. E se fartarão com os conselhos da sua própria cabeça. Então segue a sua vontade, segue os conselhos da tua própria cabeça, se farta disso e depois vem a consequência. É isso aqui que o livro de Salomão está dizendo. Então a gente precisa estar numa briga constante, né? E isso é estar vivo, é você estar numa constante luta pela evolução. Numa constante luta de buscar a sabedoria, deixar de lado o meu instinto. E isso é todos os dias, para toda a eternidade. Isso todo mundo passa. Quem lê a Bíblia, quem não lê a Bíblia, papas, bispos, todo mundo tem um espinho na carne, uma coisa que precisa ser melhorada e que é difícil. E que precisa buscar a sabedoria, e que precisa ter força de vontade e a graça de Deus para poder conseguir vencer. Então, é disso aqui, né, que a gente está falando. É por isso que o temperamento e a sabedoria e a busca pela sabedoria tem tudo a ver, porque eu reconheço o que a minha carne está pedindo, eu reconheço os meus instintos, eu reconheço as minhas vontades e eu busco pela sabedoria. Então, o temperamento ajuda muito a gente nessa conquista das virtudes. E através da conquista das virtudes, a gente conquistar os nossos objetivos também. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, só fazendo o resumo do que é que a gente aprendeu hoje, evitar a todo custo as más companhias. Mesmo que o seu instinto de pertencimento, de vontade de estar dentro do grupo, de vontade de ser parte, esteja gritando dentro de você. Principalmente você, minha amiga sanguínea, meu amigo sanguíneo, né? Que isso fala tão alto. Esse é o seu maior desafio, né? Que o provérbio está dizendo hoje. Evita esse caminho. Evita essa companhia. Aconteceu na minha vida de eu ter uma amizade, né? Que era a minha única amizade no trabalho que eu tinha. E eu não tinha percebido, quer dizer, na verdade eu tinha percebido, a gente percebe, né, de que a conduta dela não era de boa companhia para mim, mas eu não tinha percebido que isso poderia ameaçar o meu casamento. E foi numa conversa que eu tive com meu marido que ele falou,
essa companhia não é legal. Essa companhia não é legal. Se ela tivesse dito isso pra você no momento de crise da gente, talvez você tivesse feito alguma coisa que fosse muito danosa pro nosso casamento. E eu parei, pensei e falei, é verdade. Eu tô brincando com uma cobra pro meu casamento. Como eu tenho um instinto colérico, né? Como eu sou, o meu temperamento é colérico, então eu não tenho problema em cortar relações. Não foi uma coisa dolorosa para mim. Eu percebi, assim, não é fácil, né? Porque era a única pessoa que eu tinha mais contato, mas eu cortei. Talvez se eu tivesse um instinto sanguíneo, se eu fosse de temperamento sanguíneo, isso fosse mais difícil. Eu tenho outros desafios que são mais difíceis para mim, pelo meu temperamento, do que esse, né? Então você vai observando aí se isso é uma dificuldade para você. Para cada um existe uma dificuldade maior. Tá bom? Então é isso que nós temos para hoje, Provérbios 1. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo.